Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Leonhardt, eu sou cofundadora da Tacta Food School, também fundadora da Senhora Inovadeira, e hoje eu vou falar com vocês aqui no Pixel Show a respeito de Food Value, que é uma metodologia autoral que a Tacta desenvolveu para criar novos produtos, principalmente na área de alimentos, né? E para a gente falar sobre isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, a apresentação. Quando a gente fala de Food Value, a gente está buscando encontrar o real valor do produto para o usuário, né? E é uma metodologia que nós desenvolvemos para se acoplar a toda a rotina, todas as ferramentas que já existem dentro do design, quando a gente vai fazer projetos na área de alimentos. Antes, deixa eu brevemente me apresentar. Nós somos a Tacta Food School, nós somos uma escola e hub de projetos focados na área de alimentos. Nossos principais temas são a gestão da inovação, de pesquisa e desenvolvimento, qualidade e regulatórios. A gente vem aí há 4 anos fazendo uma transformação no mercado de alimentos e a gente entende que essa transformação ela vai acontecer por 3 principais valores, né? O primeiro é inovação, o segundo transparência, o terceiro ética, e que isso vai acontecer através das pessoas. Então, o nosso caminhar, né, o nosso caminho é através do compartilhamento de conhecimento, através da educação, é através de fazer com que essas pessoas que estão no mercado de alimentos se movimentem. Para a gente começar a falar sobre Food Value, eu vou pedir para que vocês reflitam um pouco qual é o valor do seu produto para o seu cliente. Isso, é claro, a gente puxa a brasa para o assado da área de alimentos, mas a gente pode também falar sobre qualquer outro tipo de produto, né? Quando a gente olha para o produto, a gente vai muito além do valor, o valor percebido vai muito além do preço, né? E tem uma diferença que eu acho que é importante para quem desenvolve produtos, principalmente produtos tangíveis, uma diferença que é importante a gente perceber, que é entre preço e valor. Preço é o valor que a gente, que está desenvolvendo o produto, coloca nele, né? A gente enxerga esse nível de valor e a gente transforma esse nível de valor em preço. Mas valor mesmo é aquilo que o nosso usuário enxerga no produto. E essa diferença entre preço e valor, para quem desenvolve produtos, é extremamente importante. Seja produtos tangíveis ou intangíveis, é importante a gente reconhecer essa diferença. Por quê? Se o meu usuário enxerga que o valor do produto é maior do que o preço, ele compra, ou ele se inscreve, ou ele se engaja. Se ele enxerga que o valor é menor do que o preço, aquilo causa estranheza e ojeriza. Então é muito importante a gente entender como na área de alimentos, como a gente consegue construir camadas de valor para que a gente possa ter um engajamento maior dos nossos usuários. Isso é um desafio para as marcas de alimentos e principalmente para quem trabalha em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, porque muitas vezes são profissionais que não vieram da área de humanas, são profissionais da área de exatas, que não entendem nada desse mundo, né, de valores que a gente penetra, né, quando a gente vai trabalhar com projetos de design. Bom, a gente pode começar também fazendo uma outra reflexão, que é qual é o seu negócio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho a respeito de qual é o negócio que a gente está. Será que o negócio da gente é fazer cupcake? Será que o negócio de uma empresa de alimentos é fazer salsicha? Será que o negócio de uma empresa de alimentos é fazer hambúrguer plant-based, que é o que está na moda no momento, né? Será que é isso que é o negócio dessas empresas, né? Vou dar um exemplo aqui da minha cidade. Eu moro em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul, fica mais ou menos uns 130 quilômetros de Porto Alegre e é uma região notadamente produtora de alimentos. E esse aqui é a panqueca de uns empreendedores amigos meus, de uma empresa que chamava Panqueca e Companhia, ou Cia das Panquecas, na verdade, Cia das Panquecas. E eles tinham essa empresa, esse restaurante, principalmente com teleentrega, já muito antes da pandemia, e trabalhavam com esse restaurante há muitos anos já. Alguns meses antes da pandemia, resolveram fechar. Os resultados eram mais ou menos, eles tinham até uma boa venda, né? Pagavam as contas, mas não tinham muito giro para conseguir crescer. Durante a pandemia, eles resolveram transformar o negócio deles num food truck. E o food truck, e daí ficou pronto, e durante a pandemia foi lançado o negócio. E eles mudaram um pouquinho o negócio, eles deixaram de ser uma panquecaria para ser uma creperia, né? Para vender algo que é, afinal das contas, muito parecido, mas com ingredientes muito similares, mas que, como vocês podem ver aqui pela foto, entregue de um formato bem diferente. Primeira coisa, não é um restaurante físico, é um food truck. Segunda coisa, mudou o nome também, é o truck do alemão, porque o empreendedor é muito conhecido na cidade e o apelido dele é alemão.
E a terceira coisa, vocês podem ver como o visual mudou bastante. É claro que vocês todos aí que trabalham com criatividade sabem como o Instagram vende, né? Como a parte, como o visual dos produtos vendem, né? Mas aqui eu queria lembrar para vocês que, além dos benefícios óbvios da gente criar um produto que seja instagramável ou que seja apto a ser, a ser perpetuado e compartilhado nas redes sociais dos nossos usuários, eu queria lembrar para vocês que quando uma pessoa sai de casa para comer num restaurante, ela não sai simplesmente para matar a fome. Ela sai também porque ela espera alguma experiência naquele restaurante. Então, os restaurantes, eles são notadamente locais de experiência, muito mais que locais de matar a fome. E a gente pode ver que, pelas fotos, por exemplo, que apesar de que o produto antigo deles tinha maior gramatura, ele tinha bem mais recheio, a experiência não era tão atrativa para o usuário como o produto novo. E qual é a resposta que o alemão deu para mim? Ele está intrigado e impressionado, porque mesmo sem planejar muito isso, ele começou a perceber que ele começou a ter muito mais clientes, fila, né, para entrega de produtos, muito mais vendas, um custo fixo bem mais baixo com o food truck e uma terceira coisa, feedbacks muito mais frequentes e públicos nas mídias sociais, coisa que antes as pessoas simplesmente faziam para ele por telefone quando iam pedir pela segunda vez a teleentrega, agora eles fazem nas mídias sociais, marcando a própria empresa, divulgando para todos os amigos e é uma coisa que deixou ele muito surpreso. Então, se quando a pessoa vai comprar um crepe ou uma panqueca, ela não está indo só comprar um crepe e uma panqueca, será que a gente, como marca, poderia pensar o desenvolvimento desse produto para que a gente pudesse extrair o máximo de valor possível que está associado a ele? E daí eu queria lembrar para vocês que alimentos também são altamente culturais. O fato de que a gente compra alimento num supermercado, como eu estou mostrando aqui para vocês, é uma coisa do Ocidente. E, inclusive, é uma coisa de grandes cidades. A gente está acostumado em grandes cidades a encontrar o alimento na prateleira do consumidor. Mas se a gente morasse lá no Vietnã, no sul do Vietnã, a gente ia achar que comprar alimento era no mercado e direto com o produtor rural. Essa aqui é uma foto que eu tirei na cidade de Bien Tre, no sul do Vietnã, no delta do Mekong. A compra de alimentos é sumamente feita em mercados de agricultores, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tem outras milhares de fotos que nem essa. E a gente também pode enxergar a cultura que está entranhada dentro dos alimentos na forma como a gente prepara esses alimentos. E aqui eu estou mostrando para vocês também uma foto do Vietnã, onde a gente está cozinhando arroz. E como é que se cozinha arroz no Vietnã? A gente cozinha arroz no Vietnã por banho-maria, que é muito diferente do que a gente faz no Brasil, que a gente cozinha arroz principalmente por imersão. E a gente também tem gente que cozinha arroz com excesso de água e depois escorre como se fosse macarrão. Então, o jeito que a gente prepara os alimentos também reflete a nossa cultura. Ora, se os alimentos são altamente culturais, é claro que quando eu vou desenvolver um novo produto, um novo serviço, ou um novo alimento, ou um novo negócio relacionado a esse mercado, eu tenho que olhar para aquilo pela ótica da cultura. Não tem como eu esquecer isso. E, infelizmente, a gente tem muita gente na área de alimentos que esquece que os alimentos são tão culturais. E, às vezes, até planeja mal o desenvolvimento do seu produto, do seu negócio, do seu serviço, não leva em consideração esses aspectos culturais. O que é o Food Value, então? A gente começou a perceber que quando fazia desenvolvimento de produtos através do design, né, usando as ferramentas que o design nos emprestava, né, nos dava, faltavam algumas coisas que era olhar para esse alimento por essa ótica cultural. Uma coisa é a relação, por exemplo, que eu tenho com esse mouse. Ela é uma relação interessante, né? Eu gosto do mouse, ele é verdinho e tal. Comprei uns 3, 4 anos atrás, nunca mais pensei sobre o assunto, só troco a minha pilha. Mas a relação que a gente tem com os alimentos é muito mais íntima. Veja bem, os alimentos se transformam na gente. De todos os mercados de consumo, alimentos e fármacos são os únicos dois nos quais a gente se transforma e eles se transformam na gente. São os únicos dois que a gente enfia dentro da boca e eles acabam virando o nosso corpo. Então, é claro que a nossa relação com o alimento é muito mais íntima do que com qualquer outra categoria de consumo. E é por isso que a gente tem que ter esse olhar muito humano quando vai desenvolver o alimento e muito cultural. Então, o Food Value é uma metodologia autoral da Tacta Food School. Ela serve para facilitar o mapeamento de camadas de valor que o produto, serviço ou negócio tem para o usuário. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês as camadas de valor que a gente já mapeou. Ela pode ser usada de forma perspectiva,
Ou seja, eu pego alimentos que a gente já tem no mercado e olho quais são as camadas de valor que são exploradas por esse alimento, ou de forma prospectiva, eu quero desenvolver um novo produto, bom, vamos olhar para esse novo produto pelas diversas camadas de valor e vamos pensar em características, em features que esse produto tem que ter para a gente poder entregar o máximo de valor possível para esse usuário, para ele se encantar com esse produto. E o nosso objetivo é transformar uma ideia, um briefing de um novo produto em um conceito muito mais robusto de desenvolvimento que fale não apenas de fórmula, de processo, de rotulagem do produto, mas de todas as etapas de comunicação, de tudo que a gente dos ingredientes que a gente vai utilizar, das formas de processamento que a gente vai escolher para esse produto ser produzido. E que camadas então são essas que a gente tem, que a gente já mapeou na Tacta para o desenvolvimento de um alimento, né? Então, a primeira camada é a camada combustível. A gente consome uma série de alimentos simplesmente para matar a fome. Se a gente for olhar assim, arroz, feijão, pão, são alimentos, né, staples, né, alimentos simples, alimentos básicos que a gente consome muito, não só por causa disso, mas a gente consome muito para matar a fome. Então, a gente tem alguns alimentos em que a gente só consome, ou basicamente consome para matar a fome. Tá? A gente chama essa camada de combustível. Já a gente tem uma parte, né, uma segunda parcela de alimentos que a gente consome como nutrição e saúde. Por exemplo, as frutas. Né? A gente não consome uma maçã só para matar a fome. Claro que a gente quer também, mas tem uma segunda camada de valor quando a gente consome uma fruta, que é a expectativa de que ela faça uma contribuição positiva para a minha nutrição, para a saúde do meu corpo. E a gente tem uma série de alimentos aí, a gente pode falar de iogurte, a gente pode falar de peixe, também está associado, a gente pode falar de todos os produtos fortificados, todos os produtos com fibras, né? A gente pode falar desses produtos que exploram essa camada de nutrição e saúde. Depois a gente tem a camada de conexão, todos os alimentos que a gente usa para se conectar com outros. A gente vai reconhecer que em todas as nossas situações festivas sempre tem um alimento lá, só que são alimentos específicos, né? A gente não come qualquer coisa no almoço de domingo com a família, a gente não come qualquer coisa no happy hour com os amigos e não são todos os alimentos que vão parar na mesa de uma festinha de criança. Uma festinha de aniversário. Então, alguns alimentos, eles nos ajudam a nos conectar com outras pessoas. E, inclusive, agora na pandemia, é muito interessante, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Eu comecei a fazer muito mais pão, né? Tanto é que a gente chama de pandemia, algumas pessoas da área de alimentos. E eu comecei a fazer, por exemplo, toda vez que eu fazia um pão, eu fazia 2. E eu ia lá e levava um pão para minha mãe. Então, também era uma forma de eu me conectar com a minha mãe e entregar esse pão para ela, né? Reconhecer a existência dela, refortalecer esse vínculo que, durante a pandemia, é claro, está bem estremecido, né? Por conta justamente dos distanciamentos sociais. No alimento também a gente conta muita história, né? A gente conta a história da nossa família, a gente conta a história das nossas gerações, a gente conta a história do Brasil, a gente conta a história de onde a gente veio, dos países pelos quais a gente já passou, dos lugares pelos quais a gente já passou, e tem vários alimentos que servem para contar a história. Então, toda vez que eu como uma cuca, vindo daqui do Rio Grande do Sul, eu estou contando um pouco da minha história, estou resgatando um pouco da minha história toda vez que eu faço um arroz de carreteiro também. E da mesma forma, quando a gente está falando da mandioca, que é esse alimento incrível aí brasileiro, que está de norte a sul, é o grande alimento unificador do Brasil, a gente está vendo, por exemplo, a mandioca contar, né, através do tucupi, através das farinhas, através das vacas atoladas, né, através de todas as receitas que a gente tem com mandioca, e tão variáveis, a gente está vendo também a mandioca contar a história de todo o desenvolvimento brasileiro, dos indígenas, dos povos que vieram para cá, que contribuem aí para esse caldeirão que se chama cultura brasileira, né? E por fim, a gente tem uma outra camada, né? Uma última camada que é a camada símbolo, e nessa camada se encontram todos os demais aspectos sumamente intangíveis que circundam o alimento. E aqui a gente pode estar falando, inclusive, por exemplo, de um exemplo que eu gosto de citar aqui na camada símbolo é o espumante. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, próximo aqui até de onde eu moro, algumas das melhores vinícolas do Brasil e que ganham prêmios internacionais todos os anos com seus espumantes, né? É uma grande região produtora de espumantes da Serra Gaúcha. Mesmo assim, muita gente, mesmo tendo vinhos fantásticos aqui, com valores acessíveis, muita gente quando chega no dia do seu casamento, no dia da sua formatura, vai lá e abre uma champanhe francesa. Por quê? Será que essa pessoa, de fato,
tem condições de reconhecer as diferenças sensoriais entre o espumante brasileiro e a champanhe francesa? Ou será que a champanhe francesa consegue acessar essa camada símbolo, consegue ser muito mais do que um espumante, sim ser um símbolo de status, de uma data, de marcar um momento especial da minha vida, que para o resto da minha vida eu vou lembrar que eu casei naquele dia, ou que eu me formei naquele dia, e que naquele dia eu tomei uma champanhe francesa, né? Então, as marcas que conseguem trabalhar, sair da camada combustível e trabalhar muito bem até a camada símbolo, a gente sai da camada combustível onde a gente tem aspectos muito tangíveis, que a gente consegue, inclusive, por exemplo, analisar num laboratório, principalmente nas camadas de nutrição e saúde e combustível, a gente tem aspectos tangíveis do alimento, analisáveis, e a gente vai para a camada símbolo, onde a gente vai para questões totalmente intangíveis. As marcas que conseguem fazer essa transição, elas conseguem capturar e entregar uma experiência de valor para o usuário que é muito mais imersiva, que é muito mais encantadora do que as marcas que estão só lá na camada combustível. Inclusive, quem está só na camada combustível, de modo geral, está lá brigando por preço. Enquanto que eu estou lá na camada símbolo e eu custo 5 vezes mais do que o meu concorrente, mesmo assim eu sou vendido, que é o caso do espumante francês, né, o champanhe francês e o espumante brasileiro. Aliás, eu amo espumante brasileiro, adoro as vinícolas nacionais, visito todas elas e sempre consumo espumante nacional. Vamos ver isso no presunto Parma, assim, um exemplo, né, na área de alimentos, vamos ver isso aqui no presunto Parma. Então, lá na camada combustível, ele não tem muito valor, a gente não come normalmente presunto Parma para matar fome, a gente come para outros motivos, mas não para matar fome. Mas a gente pode dizer que ele pode ser usado num lanche, ele traz pouca saciedade. Vamos imaginar que na proteína ele ajuda um pouquinho aí na camada combustível. Quando a gente vai para a camada nutrição de saúde, a gente tem fatores nutricionais e antinutricionais. Os nutricionais são, por exemplo, a associação que o presunto Parma tem com produtos fermentados, que é muito benéfica, né? Os produtos fermentados, inclusive, no momento estão bem na moda, né? Os alimentos fermentados. Por outro lado, o presunto Parma é um produto de origem animal, né? Então tem toda uma questão de sustentabilidade, tem vários grupos que não consomem. Também temos a questão de nitrito e sódio, que são indesejados por vários consumidores. E a gente também tem uma ligação com o câncer, desde que a OMS, se não me engano, em 2015, determinou então que produtos cárneos curados eram potencialmente carcinogênicos. Então, a gente tem aí uma ambiguidade, uma bivalência em relação ao presunto Parma na camada nutrição e saúde. Aí nós vamos começar a chegar nas camadas mais intangíveis que explicam mais por que a gente come presunto Parma, que é caro, né? Por que a gente vai comer presunto Parma se a gente podia comer presunto cozido? Se era só para matar fome, come o presunto cozido, que é bem mais barato, mais facilmente disponível. Mas o presunto Parma, ele marca uma coisa que é bem interessante, que é a amizade entre adultos. Veja que a gente, claro que pode comer com crianças, mas de modo geral a gente come ele em situações festivas onde estão outros adultos. Então ele é um grande marcador, né, para quem consome da amizade entre os adultos. Quando a gente vai para a camada história, a gente começa a ver o presunto Parma contando a história da imigração italiana, da história da vida daquela pessoa, das viagens que ela já fez, das receitas daquela família, né? E daí, por fim, o grande, né, suprassumo, né, o símbolo, o presunto Parma é um grande símbolo da pessoa ser de uma determinada elite, ser rica, estudada, inteligente, né? Então, quando a gente enxerga todos os motivos pelos quais a pessoa está consumindo, inclusive para mostrar esse status para outras pessoas, né? A gente começa a pensar que a embalagem do produto tem que ter um determinado formato e uma determinada quantidade de produto dentro. A gente começa a se dar conta que o produto ele tem que ser determinado preço, tem que ter determinados dizeres de rotulagem, tem que usar certas cores, né? Então, conhecendo bem esse conjunto de valores que estão relacionados ao presunto Parma para o usuário, a gente consegue desenvolver um produto muito melhor e que encante mais esse usuário. Eu vou deixar vocês então aqui com essa inquietação aqui do Peter Drucker, que é esse grande papa aí do marketing, e ele fala que o cliente raramente compra o que o negócio pensa que vende para ele. E como exemplo eu vou trazer para vocês o suco de mirtilo, né? Esse suco que é fabricado no interior aqui do Rio Grande do Sul, não tem muita gente no Brasil que vende, e ele custa R$35 o litro. E, poxa vida, será que eu comprei suco de mirtilo? Se eu tivesse só com sede, eu podia ter tomado água, né? Muito caro esse suco de mirtilo.
Mas eu comprei e eu mostrei inclusive lá no meu canal, que é o Senhora Inovadeira. Se vocês me seguem, vocês já viram, eu mostrei o suco de mirtilo lá, dessa família Frosa. E por que eu mostrei lá e por que eu comprei, né? Porque eu, primeira coisa, adoro provar coisas diferentes. E eu, obviamente, tenho um Instagram para mostrar para outras pessoas as coisas diferentes que eu provo. Então, eu não seria eu, não me reconheceria como sendo eu mesma se eu não investisse um pouco para comprar um suco de mirtilo e para provar esse suco de mirtilo. E o melhor foi que quando eu comprei isso aqui, eu ainda levei um monte de gente que eu conheço junto, e um monte de gente comprou também para provar. Então tem uma camada aí, e eu acredito que se você está vendo esse vídeo, com certeza você deve fazer parte dessa camada de gente que gosta de provar coisas diferentes, mesmo na área de alimentos e mesmo que sejam caras. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam utilizar essa metodologia Food Value para explorar melhor as camadas de valor que o produto tem para o usuário de vocês. Eu deixo também aqui os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo. É um grande prazer estar com vocês aqui no Pixel Show e espero que vocês tenham um excelente evento. Um grande abraço, tchau!